Hoje nós chegamos na terceira mensagem da nossa série Enfrentando Gigantes. E o título dessa manhã, 3 virtudes para derrotar gigantes. O nosso texto vai se basear no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Mas veja você, esse capítulo é um capítulo bem extenso da Bíblia. São 58 versículos. Então nós não teremos tempo de fazer a leitura total desse texto. Mas eu encorajo você que ao término do culto, quando estiver na sua casa, ou como eu prefiro dizer, ao término da reunião, porque o culto continua sempre, onde você estiver, que você possa ler, meditar sobre esse texto, orar sobre esse texto. Mas vamos juntos aqui afivelar o cinto e exercer um pouquinho da nossa imaginação para pensarmos nessa história que se encontra nesse livro inspirado da Bíblia. O capítulo 17 do primeiro livro de Samuel é dividido em algumas partes. Na primeira parte, nós temos a apresentação de Golias. E Golias é apresentado como sendo um homem de uma estatura descomunal. O homem mais alto da atualidade, que está no livro dos recordes, ele tem 2,51 metros de altura. Agora, a medida da Bíblia era em côvados. E o côvado é uma medida que vai do cotovelo até a ponta do dedo anular. Tudo bem, mas quando você pega pessoas diferentes, o côvado tem tamanhos diferentes. Por essa razão, é difícil darmos a estatura precisa de Golias. Mas a maioria dos estudiosos concorda que ele deveria ter quase 3 metros de altura. Talvez 2,90 metros, alguma coisa de altura. Só esse tamanho já era suficiente para impressionar Saul e o seu exército, mas tinha mais. O texto descreve que, além de ter essa estatura gigantesca em comparação com todos os outros soldados, ele ainda trazia na sua cabeça um capacete de bronze. E por essa razão ele está extremamente equipado, protegendo uma parte crucial que é a cabeça, excetuando uma pequena abertura, talvez, na região da testa, como sabemos da história. Ele ainda tinha uma couraça com escamas, o que dificultava que uma espada ou uma lança pudesse atravessar o peito. Além disso, o texto diz que ele usava caneleiras. Tinha uma lança, tinha espada, e é importante lembrar que os filisteus tinham uma vantagem tecnológica em relação aos israelitas, porque os filisteus já estavam no que se chama de a era do ferro. Eles tinham em abundância esse tipo de material, enquanto que Israel ainda tinha, e você vai lembrar da história, pedras, paus. Eram assim a maioria dos recursos militares que eles tinham em mãos, com exceção de alguns poucos, como por exemplo o rei Saul, que tinha sua própria armadura. Já é o suficiente para assustar. O homem é grande, o homem é forte, o texto chama ele de duelista, quer dizer que desde a sua tenra infância ele foi preparado nas artes marciais para o combate de 1 a 1, e o nome dele, Golias, é bastante sugestivo, porque parece apontar para alguém que não pode ser escondido. Há muitos debates em torno do seu nome, mas basicamente significa alguém que é revelado. Assim, de longe você já enxerga que Golias está vindo ao seu encontro. Mas ainda na frente dele, o texto nos diz que ele tem um escudeiro. O escudeiro era alguém treinado para proteger o duelista que vinha atrás. O homem é uma máquina de guerra. E por 40 dias ele desafiou o exército de Israel. E Saul, e essa primeira parte do capítulo nos diz que todos estavam com medo. Todos eles. Saul e todos os seus soldados. A segunda parte do capítulo nos apresenta Davi, jovem pastor de ovelhas que ia e vinha cumprindo as atribuições que seu pai dava a ele. Ele chega então no campo da batalha. E na sequência, nós temos a situação em que o duelista Golias começa a afrontar e zombar do povo de Israel. E curiosamente, Davi chega nesse momento para trazer as marmitas que seu pai tinha atribuído que ele levasse aos irmãos. Quando ele chega ali, enquanto Golias zomba do povo de Israel, o irmão de Davi zomba de Davi. Você é um presunçoso, porque você só veio aqui para assistir a batalha. Eu conheço você. O texto continua, e então
Davi se dispõe a lutar com Golias. Há uma série de conversas em torno daquilo e finalmente chegamos na última parte do capítulo, quando o duelo acontece. E o texto termina com uma explosão de alegria, porque o pequeno Davi vence o gigante Golias e termina com Saul perguntando: ele é filho de quem? De que família ele é? Porque Saul tinha feito uma promessa, que o homem que derrotasse o gigante Golias poderia casar com a sua filha. Então agora ele quer saber tudo dele. Qual é o CPF dele, o RG dele, onde é que ele mora. Golias é enorme, mas como diria Carlos Drummond de Andrade, tinha uma pedra no caminho. E essa pedra no caminho estava na mão de um servo de Deus. E quando há uma pedra na mão de um servo de Deus, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da dificuldade, por mais parcos, limitados que pareçam ser os recursos de um servo de Deus, eles são mais que suficientes, porque não é o que você tem, mas é quem vai com você. E essa é a história com a qual nós nos deparamos. E Davi, usado extraordinariamente por Deus, alcança a vitória. Mas a história não é uma história apenas de gigante, de pedra e de estilingue. É uma história que nos traz uma informação extremamente importante sobre quais são as 3 virtudes para que eu possa vencer esses gigantes na minha vida. Porque todos nós temos gigantes. Alguns aqui na área da saúde, outros na área econômica, outros na área de relacionamento. Todos nós temos alguma coisa ameaçadora que de tempos em tempos vem ao nosso encontro. E veja, Davi não caiu simplesmente de paraquedas, apanhou uma pedra e derrotou o gigante. Tem uma jornada. Existem virtudes que nós podemos observar na vida deste homem, que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida, no nosso desafio. Abra, por favor, a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Nós vamos ler versículo 14 e versículo 15, e aqui é a primeira virtude que nós podemos extrair dessa história. Davi era responsável. Davi era responsável. 1 Samuel 17, 14 e 15. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Versículo 20, mesmo capítulo. Levantando-se de madrugada, deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições. Você notou na leitura a responsabilidade de Davi? Davi era um pastor de ovelhas, mas ele tinha uma atribuição. Se você ler o capítulo anterior, ele já tocava a harpa para acalmar o perturbado rei Saul. Mas o texto diz que ele ia até Saul e voltava, porque ele tinha a responsabilidade de cuidar das ovelhas, de cuidar do rebanho. Quando o pai dele, Jessé, lhe atribuiu o dever de levar as marmitas para os irmãos e verificar como é que estava o estado dos irmãos naquela batalha, o texto nos diz no versículo 20 que ele levantou de madrugada. Levantou de madrugada, atribuiu um outro pastor para cuidar daquelas ovelhas, para que ele pudesse ir cumprir aquilo que o seu pai tinha ordenado. Davi é um homem responsável. Ele não saía fazendo as coisas na loucura. Ele não saía nem mesmo em nome da fé sendo imprudente. Ele não abandonava suas primeiras responsabilidades. Ele cumpria os deveres que ele tinha, mesmo que não fosse aparentemente grande, ou impressionante, ou glorioso. Se ele tinha que cuidar das ovelhas, ele iria cuidar das ovelhas. Eu gosto de Stephen Covey, que escreveu o livro 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes, e um dos destaques que ele apresenta ali é o hábito da responsabilidade, que ele define como a habilidade de responder às situações. Se você quer saber se alguém é responsável ou não, basta você observar o seguinte: se essa pessoa sempre atribui a culpa de alguma coisa que aconteceu a outro,
ele não é responsável. Porque ele não assume a responsabilidade. Se uma pessoa justifica o seu comportamento baseado em porque está calor demais, está frio demais, está chovendo demais, está seco demais, e ele não se mexe e atribui a responsabilidade a fatores externos. Opa, obrigado. Alô? Alô? Aí. A fatores externos. Melhorou? Ótimo. Ele não assume a responsabilidade. Cada um de nós, independente do que as pessoas nos causam, ou independente das circunstâncias que venham ao nosso encontro, nós devemos ter essa virtude da responsabilidade. Não importa o que o outro me fez, não importa se choveu ou se fez sol, não importa se está frio ou se está calor, eu vou fazer a parte que me cabe na história. É isso que Davi fez. Davi tinha essa característica. Eu gosto também de Jordan Peterson, que popularizou uma frase, falando para jovens, e eu posso dizer muito à vontade, porque os jovens estão no acampamento. Ele diz assim: antes de arrumar o mundo, arruma o seu quarto. É responsabilidade. Responsabilidade em algo que é pequeno, que parece simples e insignificante, mas que faz parte do processo, para que mais tarde você possa derrotar os gigantes. Então nós não podemos desprezar as primeiras responsabilidades que temos em nossa vida, com a nossa casa, com os nossos pais, com os nossos filhos, com a nossa igreja, com a nossa vizinhança, com o nosso trabalho. É ali que começa o caminho para a grandeza. Responsabilidade. Imagine que Deus talvez fosse como um pai assim, em que o filho chega e diz: papai, eu quero um cachorrinho de presente. Eu quero um cachorrinho fofinho, bonitinho. Eu vi vários reels no Instagram, eles são lindos. Eu quero, papai. E aí o pai diz: tá bom, vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou te dar um peixinho beta, e você vai ter que cuidar. Olha, o beta é resistente, você vai cuidar do beta, você vai dar ração, você vai limpar a água dele de tempos em tempos. Se o beta sobreviver na sua mão, depois disso eu te dou um porquinho da Índia. Aí eu vou observar você, cuidar da gaiola, trocar a gaiola, separar um horário para brincar com o porquinho da Índia. E depois, se o porquinho da Índia sobreviver na sua mão, aí então você pode mudar de casa. Você já está pronto para a vida. Não, aí você pode ter o seu cachorrinho. Há um processo na vida que tem sido desprezado. Há vários estudos hoje que falam do seguinte: as pessoas estão se tornando cada vez menos responsáveis, por algumas razões. Primeiro fator, o que não é o caso aqui nessa comunidade, mas em alguns lugares pais não dão o exemplo do que é ser responsável. Esse é um grande problema. Mas há um segundo problema: às vezes pais dão o exemplo do que é ser responsável, mas não modelam o caminho para que os seus filhos se tornem responsáveis. Às vezes os pais sofreram muito na vida, lutaram muito na vida e assumem totalmente as responsabilidades e deixam os filhos crescerem sem aprender o que é isso. Então, olha, depois que ele fizer o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado, Joãozinho poderá conseguir o seu primeiro trabalho. Não, esse não é o caminho para quem precisa vencer gigantes. O caminho para se vencer gigantes é assumir a responsabilidade. Capítulo 17, versículo 32, nós temos a segunda virtude de Davi. O texto diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá lutar com ele. É o versículo 32, resoluto. Não é curioso que nós não usamos a palavra resoluto? Assim, você não conversa com seus amigos na segunda-feira e fala: hoje eu estou resoluto da vida. Você não entra no escritório do seu chefe e fala: estou resoluto. Mulher, hoje eu estou resoluto. Nós não usamos mais esse termo. E talvez porque nós esquecemos até o que significa ser resoluto.
Mas Davi é uma pessoa assim. A resolução é quando você avalia dentro de você as condições, as situações, e aí você decide o que deve ser feito, que ação deve ser tomada, e você é resoluto. Por exemplo, o Salmo 57, versículo 7, numa tradução mais antiga da Almeida, Revista e Atualizada, diz assim: resoluto está o meu coração, ó Deus, resoluto está o meu coração, cantarei sim, cantarei louvores. E é um salmo de Davi, resoluto, decidido, firme, estou decidido, eu vou agir. Interessante que na história, Golias ficou 40 dias afrontando Saul, afrontando os irmãos de Davi, afrontando o exército de Israel, e ninguém fez coisa alguma. 40 dias. Faltava alguém de resolução, alguém de decisão. E aqui nós vimos, o Davi diz com todas as letras, acalmando o rei Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, o teu servo irá e lutará com ele. Resolução. Então existem situações na vida com as quais nós continuamos lidando e vivenciando, e ninguém faz nada. O nome disso é apatia. Apatia. Estamos apáticos, indiferentes, fingimos que o elefante não está sentando na sala da cozinha, na sala de jantar, é que é perto da hora do almoço, sabe como é? Nós fingimos isso. É preciso ter resolução, avalia, pensa, considera, e chega uma hora que tem que agir. Sim, é verdade que quem nunca entra em ação, quem não é resoluto, ele nunca vai experimentar o amargo da derrota, nunca, é simples assim, mas nunca vai experimentar o doce sabor de uma vitória. E nós não podemos viver ali nesse vale das almas apáticas que jamais vivem de verdade, porque nem fogem nem enfrentam. Davi é resoluto, a história dele nos mostra isso. É um hino, o hino 456 do cantor cristão. Também pouco cantamos esse hino, mas alguns dos presentes no recinto, jovens, vão lembrar. Resolutos, avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. É preocupante quando nós cantamos apenas abraça-me, abraça-me. É importante ser abraçado por Deus? Sim. É importante ser recebido por Deus no seu amor, no seu carinho? Sim. Mas Deus não está nos recrutando para vivermos num berçário. Deus está nos recrutando para enfrentarmos batalhas. E para enfrentar batalha você tem que ser resoluto. Chega disso. Vamos enfrentar essa luta. Davi era assim. 17:36, 1 Samuel 17:36. Reverente. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Reverente. A reverência é você ter um amor respeitoso, que teme, que venera Deus, que confia no que Deus promete, que confia no caráter de Deus. É por isso que ele diz assim: esse gigante incircunciso, basicamente ele é gigante, ele tem todos os recursos, ele tem todas as habilidades necessárias para um homem, humanamente ele é invencível, mas ele é um incircunciso. Ou seja, ele não tem uma aliança com Deus, ele não tem um pacto com Deus. O que Davi está dizendo é: ele não vai ser derrotado na luta,
ele já entrou na luta derrotado. A Bíblia tem uma perspectiva sobre aqueles que creem em Jesus, que o apóstolo Paulo enfatiza, não que você é vencedor, mas que você é mais que vencedor. Mas para isso, para desfrutar disso, é preciso ser responsável, é preciso ser resoluto, decidido, e é preciso ser reverente. Como sabemos se estamos sendo reverentes? Se vamos enfrentar as nossas batalhas e sempre oramos, se buscamos a Deus em oração continuamente, se meditamos na palavra de Deus, se colocamos sempre o nosso pensamento buscando a Deus, nesses momentos nós estamos sendo reverentes. Nós estamos confiando naquilo que Deus pode fazer com uma pequena pedrinha que está aqui na minha mão. Mas se eu não oro, se eu não leio a palavra de Deus, se eu não busco a Deus, se eu não ponho na minha mente pensamentos, são pensamentos de Deus, eu estou querendo lutar contra o gigante que está à minha frente, na minha própria força. Quantos aqui desejam vencer gigantes? Digam amém. 3 virtudes que nós precisamos buscar, ambiciosamente buscar. Sermos responsáveis, mesmo com pequenas coisas. Sermos resolutos, decididos e reverentes ao Senhor nosso Deus. O versículo 36 diz assim: teu servo pôde matar um leão e um urso, esse incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Davi está dizendo o seguinte: não é o meu nome que está em jogo aqui, é o nome de Deus. Então, quando eu vou enfrentar circunstâncias ou situações, eu tenho que pensar como é que Deus vai ser glorificado nessa história, porque eu quero fazer em nome de Deus. E é importante lembrar, quando nós falamos do nome de Deus ou do nome de Jesus, isso não significa apenas uma palavra mágica, um abracadabra. Não, significa fazer no nome dele, do jeito que ele faria, desejar como ele desejaria. Agora nós não usamos muito cheque ultimamente, né? Mas houve uma época que nós usávamos bastante cheque. E se batesse no banco um cheque que não era comum, mesmo assinado, por exemplo, por mim, o gerente me ligava na época. Ele dizia: Leandro, chegou um cheque aqui, mas eu acho que não é você, é uma coisa estranha que estão querendo usar aqui esse dinheiro. É você? Cartão de crédito faz isso, não faz parte da sua rotina. Estão querendo comprar uma coisa aqui que não é você. Eu me lembro quando me mandaram uma mensagem dizendo que alguém tinha comprado uma viagem para Paris no meu cartão de crédito. Eu liguei para a Julie e falei: Julie, porque tem um cartão associado, você está planejando ir para Paris? Porque eu estou prestes a cancelar uma compra aqui. Graças a Deus eu disse: né. Porque estão fazendo alguma coisa no meu nome que eu não faria. Então não adianta você falar em nome de Jesus, ou falar: estou indo em nome de Deus enfrentar, se você não está fazendo o que Deus deseja, se você não está buscando o que Deus quer para a sua vida, ou o que Jesus faria no seu lugar. Para orar em nome de Jesus e lutar em nome de Deus, nós precisamos fazer o que Deus deseja para a nossa vida. Foi isso que Davi disse com tamanha convicção, e você conhece a história. O gigante caiu. E com a espada do gigante, Davi ainda cortou a cabeça dele. Não são os recursos que você tem na sua mão, é quem está com você. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, pergunte: Senhor, nessa situação que eu estou vivendo, como eu posso ser responsável? O que eu posso fazer nessa situação? Segundo, uma vez que eu refleti sobre isso, Pai, agora eu quero entrar em ação. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão que enfrentou as misérias da perseguição nazista, ele disse o seguinte: que nada muda enquanto ficam apenas no campo dos pensamentos. É a decisão, é a ação que vai trazer mudança na sua vida. E terceiro, a reverência. Pai, eu não quero começar nenhum dia sem começar na sua presença. Me ajude, me atraia, me convide.
Pai, eu não quero passar um dia sem meditar, sem ler a sua palavra. Me ajude, me atraia, me chame. Pai, eu quero começar esse dia sob o teu temor, sob a tua direção, em nome de Jesus. Quero encerrar com William Tyndale. William Tyndale foi um homem que sonhou com a tradução da Bíblia. É incrível, hoje nós não pensamos nisso. Mas houve um tempo em que as pessoas não tinham acesso à Bíblia traduzida na sua própria língua. E ele queria traduzir a Bíblia para o inglês. E por causa disso ele foi perseguido, e tão perseguido que ele teve que fugir. Foi para a Alemanha, onde ele continuou traduzindo a Bíblia. Mas ele foi traído por uma pessoa e acabou sendo condenado à morte. É um mártir da fé cristã. Quando ele estava para morrer, as suas últimas palavras foram as seguintes: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Ele morreu. 2 anos depois da sua morte, o rei da Inglaterra passou uma lei. A Bíblia deveria ser traduzida para a língua inglesa, e uma cópia da Bíblia deveria estar presente em cada igreja do Reino Unido. Agora, isso era inimaginável. Sabe por quê? Porque você sabe que o reino inglês foi um reino tão grande que ficou conhecido como o reino onde o sol jamais se põe. Parecia impossível imaginar que um monarca, um homem tão poderoso, um dia faria exatamente aquilo que um fugitivo chamado William Tyndale pediu a Deus que acontecesse. Mas o rei da Inglaterra não era maior que o rei do universo. E o que quer que você esteja vivendo na sua vida, o que quer que seja, por maior que pareça ser, dívida, um problema de saúde, uma crise conjugal, uma crise de relacionamento, o que quer que seja, temores quanto ao amanhã, climático, ou político, ou econômico, o que quer que seja, não é maior que o Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo. Em nome de Jesus, se coloque em pé, enfrente o gigante e vença em nome de Jesus. Oremos.